Olá a todos! Nesta aula nós iremos desenhar um cilindro e iremos criar um atributo para calcular o seu peso se ele fosse feito de concreto. Algumas pessoas me perguntaram se seria possível a gente calcular o peso de algum material aqui no SketchUp. Em fazer o desenho, o próprio o SketchUp já me der esse valor do peso, de quanto o peso estimado, né, daquele modelo. Eu vou mostrar aqui de que forma que a gente consegue fazer isso, tá? De que forma que a gente consegue calcular, tá? Eu vou criar aqui um cilindro e a gente vai calcular o peso desse cilindro. Então, para começar a desenhar o cilindro, a gente vai fazer aqui uma circunferência, tá? Eu vou fazer uma circunferência de raio 1, então eu coloco aqui 1, Enter. Agora que, antes de continuar o desenho do cilindro, eu tenho que tomar um cuidado, tá? Eu vou selecionar aqui essa face da circunferência para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Eu vou vir aqui em informações da entidade, tá? O que essas informações vai me dar? Ele vai me dar a área. Tá vendo que aqui está 3,11 metros quadrados? Vamos voltar lá na matemática. Para a gente calcular a área de uma circunferência é o quê? É o π vezes o raio ao quadrado. Como eu coloquei o raio 1, então o valor da área aqui tinha que ser o valor de π. O valor de π, porque 1 ao quadrado é 1, então seria o π vezes 1, né, que é o valor de π. O π é o quê? É 3,14, mas aqui está 3,11. Por quê? Porque vocês lembram que no SketchUp não existe curva, né? Então essa circunferência que a gente colocou aqui, olha, esse perímetro, ó, ele tem segmentos, e esses segmentos interferem na área da circunferência. Então, para a gente ter um cálculo mais aproximado do volume, né, para a gente ter um cálculo mais aproximado é, do volume que a gente vai ter desse cilindro, a gente precisa deixar esse segmento aqui o mais próximo da realidade, tá? Então, vou colocar o máximo, vou colocar aqui, por exemplo, 999 segmentos, tá? E pronto. Então, aqui, olha, agora ele está com 999. Vamos ver quanto que ficou a área. Olha, 3,14. Tá vendo? Ele se aproximou, tá? Se a gente for pegar aqui mais casas decimais, você vai ver que ele ainda não está exatamente o valor de π, mas ele já está um valor bem mais aproximado. 3,14 é muito mais próximo do valor correto do que 3,11. Então, depois de corrigido aqui a questão da área, né, dessa circunferência, nós vamos fazer o cilindro. Então, eu venho com a ferramenta de empurrar, vou puxar aqui 1 metro para cima. Enter. E eu vou criar agora, eu venho aqui, clico 3 vezes e vou criar um componente. Vou vir aqui, criar um componente que eu vou chamar de cilindro. E essa descrição aqui eu vou colocar de concreto, que é um cilindro de concreto. E eu vou criar, vamos supor que a gente queira fazer aqui um cilindro de concreto e eu queira saber quanto que vai pesar esse cilindro. Agora vamos supor que você precise calcular o peso desse cilindro. Vamos considerar que você vai fazer um cilindro de concreto armado e você precisa saber o peso. Como que a gente faz? Aqui vão ter duas formas, tá? Uma vai ser dentro aqui do SketchUp e a outra vai ser lá no relatório. Tá? Primeiro a gente vai fazer aqui dentro do SketchUp. Então eu vou abrir aqui o relatório. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma função para calcular o peso, né? Então, primeiro a gente vai calcular o volume, depois a gente vai inserir a densidade do concreto, e daí, com o volume e com a densidade, a gente consegue calcular o peso estimado aqui dessa figura, tá? Então, a gente vai considerar que o perímetro aqui desse cilindro vai ser sempre o mesmo, que ele não vai alterar. Que a gente descobriu lá que o raio, né, a área, né, é 3,14 metros quadrados. Então, a gente vai digitar isso. Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou inserir um atributo, que vai ser área da base, que esse atributo vai ser somente um número, que é a área da base. Por que eu escrevi tudo junto? Porque aqui só funciona se tiver tudo junto. É, o atributo que a gente insere aqui, ele tem que estar escrito tudo junto, tá? Não pode ter espaço aqui. E eu vou colocar um número aqui, mas antes de colocar o número, eu vou vir aqui, olha, nos detalhes, e vou mudar a unidade aqui para número decimal. Eu venho, clico aqui em número decimal e aplicar. E agora sim eu coloco a área da base, que a gente já tinha visto lá, que era 3,14 metros quadrados. Então, depois de inserido aqui a área da base, a gente vai precisar agora inserir a altura.
Porque para calcular o volume, né, de um cilindro, a gente precisa saber a área da base e multiplicar pela altura. A altura aqui, olha, ele está ao longo do eixo azul. Então eu vou vir aqui, olha, adicionar um atributo. Qual que vai ser? O tamanho no eixo azul, que é o len z. Olha só, tamanho ao longo do eixo azul. Eu ponho ele aqui, olha, ele já vai me mostrar a altura, que está 100 centímetros. Aqui eu preciso tomar um cuidado, que a unidade aqui da altura está em centímetros e a unidade da área está em metros. Eu tenho aqui, ó, 3,14 metros quadrados, tá? Então, o que eu vou fazer? É melhor a gente transformar esse 100 em metros, porque quando a gente for colocar a densidade, a densidade também vai estar em metros, vai estar em quilogramas por metro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo atributo aqui, que vai ser o conversor, que eu vou converter esses 100 centímetros em 1 metro. Então, eu vou colocar aqui, eu vou adicionar um atributo, que eu vou chamar de h, tá? Só da altura. E eu vou vir aqui colocar o número decimal. Eu vou aplicar. E aqui vai ser o quê? Vai ser uma fórmula. Vai ser igual ao len z dividido por 100, que eu vou ter 1 metro. Clicando aqui fora, ele já vai me dar a resposta. Olha só, aqui eu tenho 1 metro de altura, que é o que a gente tinha colocado aqui, e a área da base é 3,14. E sabendo a área da base e sabendo a altura, a gente pode calcular o volume, né? Então, eu vou vir adicionar mais um atributo, que vai ser o volume, e eu vou digitar aqui a fórmula, que volume é igual ao quê? É igual à área da base vezes a altura. Pronto. E para eu concluir aqui, para eu conseguir calcular o peso desse cilindro, eu vou adicionar mais um atributo, que é a densidade. Para isso, você precisa saber qual que é a densidade do material que você vai usar. No caso aqui, a gente vai considerar que seja um cilindro maciço aqui de concreto, armado, tá? Então, eu vou adicionar um atributo, que vai ser a densidade. A densidade do concreto que eu vou usar é de 2.500 quilos por metro cúbico, tá? Então, a densidade eu sei que está em metro cúbico, a área da base está em metro, a altura está em metro e o volume também. Eu tenho 3,14 metros cúbicos aqui neste cilindro. E agora a gente pode calcular o peso, né? Qual que é o peso? O peso é a densidade vezes o volume. Então, eu vou pegar aqui, olha, eu vou adicionar um atributo, que vai ser o peso. Eu vou colocar aqui a unidade em números decimais e eu vou colocar uma fórmula, que vai ser igual a densidade vezes o volume. Pronto, está aqui. Então, eu sei que esse cilindro aqui de 1 metro de altura, com um raio de 1 metro, se for tudo feito em concreto armado, eu vou ter um peso de quanto? De 7.850 quilogramas, ou de quase 8 toneladas. Nesta aula, nós desenhamos um cilindro, vimos como melhorar a curvatura da circunferência que forma esse cilindro para que a área dela fique o mais próximo da realidade possível, vimos como calcular o volume do cilindro, vimos como inserir alguns atributos fixos, que são o atributo da área e o atributo da densidade, e vimos como criar um atributo para calcular o peso do cilindro se ele fosse feito de concreto armado. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais!